Oi, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do seu, do meu, do nosso Via de Vendas Cast. Porque você já sabe, né? Aqui, vender é muito mais do que vender. No episódio de hoje, eu tenho a honra de ter não só um convidado, mas dois super convidados que dominam tudo sobre o assunto do nosso programa de hoje. Então, para já começar apresentando rapidamente e falar qual é o nosso tema desse novo episódio, porque esse é dúvida, eu, Pedro, tenho dúvida, e ó que eu já não estou mais começando aqui no e-commerce e no marketplace. Então, qual é o nosso super tema de hoje? Precificação. Como evitar prejuízos. Música de tensão, terror, as pessoas gritam em casa e desmaiam, porque precificação é complexo sim, mas para desvendar todos esses mistérios, eu tenho a honra, o prazer de ter ela, Maiara Martinez. Mai, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui. Pedro, eu que agradeço. Bem-vindo todos ao nosso bate-papo aqui hoje para falar de precificação. Queria agradecer aqui o Jasper, a gente estava num papo super Podcast antes do enriquecedor podcast. antes do podcast, então já foi super válido, acho que vai ser bem bacana o nosso bate-papo de hoje. E ele, como a Mai já bem disse, Jasper Perru, porque é francês. Eu já tive uma aula de pronúncia aqui antes do podcast para falar tudo certinho. Seja bem-vindo, Jasper. Cara, obrigado. Quero agradecer demais, é sempre um privilégio estar aqui com vocês, né? Bia é um super parceiro, não é a primeira vez que a gente faz conteúdo junto, a gente busca gerar valor para o mercado, então, cara, sensacional. Só quero agradecer pelo convite, pela oportunidade. Tava trocando ideia com a Maia, a gente já fez um pré-podcast aqui. Eu acho que vai render a conversa hoje, viu, galera? Muito bom. Eu também acho. Então, ó, para você que já viu que vai pegar fogo isso daqui hoje, você já sabe. Deixa seu like, deixa seu joinha. Para você que está nos assistindo no YouTube, manda esse link para todo mundo. Comenta aqui embaixo, curte, compartilha. E para você que está nos escutando através das plataformas digitais de streaming, olha a minha dicção como ela já tá boa, você também já sabe, né? Pega esse link e compartilha com todo mundo, porque o que é bom visto também é bom escutado. Então, começando, quero apresentar ela, Mai, que é gerente executiva de operações e-commerce aqui na Via. Mai, já te agradeci, mas vou deixar que você se apresente, porque nada melhor nós falarmos de nós mesmos. Bom, vou começar aqui já entregando um pouco da idade. Tenho quase 15 anos aí de mercado, comecei muito no mundo físico. Nos últimos, desde 2012, eu estou no e-commerce, então venho se aprimorando dia a dia. É um mercado muito complexo, tem várias variáveis, como a gente vinha conversando aqui um pouquinho antes, mas a minha maior experiência é em 1P, né? Para quem está nos assistindo, é o estoque que a gente tem próprio da empresa, ou seja, da visão marketplace do próprio seller. Então eu cuido muito da parte de 1P. Passei por diversas categorias, desde vestuário, alimentos, eletroportáteis, linha branca e por aí vai. E sabe negociar, né? Você imagina. Negociação é uma arte, aí em casa, com os amigos, no trabalho, acho que a gente tem muitos desafios aí, mas os negociação faz parte tremem na presença dela. Obrigado mais uma vez. E ele, Jasper Perru, porque eu chamo ele de Jasper. Ele chama de Jasper. Não está, as câmeras não estão rodando. Ele é Head de Parcerias de E-Commerce da DB1 ou DB1? DB1, isso aí. DB1. Obrigado por ter vindo. Cara, obrigado. Assim como a Mai, né, eu também tenho aí 17 anos de experiência no mercado B2B. Em 2012 também a gente começou a se aventurar mais e colocar energia em e-commerce, ver as coisas acontecendo e o mercado ir se transformando, né? Então, eu participei de toda essa jornada ali na DB1. Hoje eu atuo como head de parcerias, então, do grupo. Nós temos uma suíte completa para alta performance e marketplace, parceiros da Via, inclusive certificados ali com nível 5. Nós temos o Animarket, que faz toda a parte de integração, né, um hub de integração mais completo, aí, líder na América Latina com relação aos marketplaces. Depois do Animarket, então, nós temos o Predize, que auxilia em toda a parte de atendimento, pré-vendas, pós-vendas, ou seja, atuar diretamente na reputação do seller para que ele venda mais, que é o propósito do Animarket, ajudar o seller a vender mais com menos esforço. E por fim, que eu acho que é a grande estrela do dia aqui hoje, também cuide de parcerias do Concili. O Concili é a nossa solução para que você tenha mais autonomia e controle sobre os repasses dos marketplaces. Então a gente vai falar muito aqui
Conta aí, galera, quantas vezes eu vou falar a palavra clareza. A gente vai falar sobre clareza das variáveis que a Mai falou. E o Concili ajuda você justamente a ter clareza, receber o que é teu por direito e ter controle sobre a operação. Então, eu tô nessa jornada aí também de e-commerce há um tempo, adoro bater esse papo, conversar, aprender com a galera, trocar ideia com você que tá em casa também. Então, me procure aí que nós vamos conversar. Olha, gente, vocês estão tão desenvoltos que eu tô ficando aqui, ó. O coração tá palpitando. Tá nada. A gente vai ver daqui a pouco quem é a Mai. Vai Exatamente. dominar. Então, vamos começar. Boa. A gente já sabe que o e-commerce no Brasil, quando a gente fala de vendas online, temos mais ou menos aí 27 anos que chegou no Brasil. Só que frente ao mundo é um tempo pequeno. Nós temos aí o que eu posso dizer de venda à distância nos Estados Unidos desde a década de 70, com os canais de televisão em venda que eram feitos por telefone lá, o que aí é o tataravô da venda digital. Então, olha, década de 70, aqui em 1996, já vai se criando esse gap. A China, que começou bem mais atrasada no jogo, mas parece que eles já estão lá em 2.600 e não sei quanto, porque lá o e-commerce é diferente. Dito isso, somos novos na forma de vender digital, mas somos um país mercador físico de 500 e poucos anos. Mas, mesmo com 500 e poucos anos, a gente ainda sofre um pouco para precificar. Então, mesmo com esse super histórico, na opinião de vocês, por que no Brasil ainda é tão difícil precificar, criar preço, botar preço num produto? Começando por ela, Eu ia falar, primeiras Mai. Bom, gente, eu acho que a precificação é um dos principais fatores, né, de rentabilidade e de alcance do seu plano estratégico, seja da sua empresa ou de qualquer operação que você esteja tocando. E no Brasil, hoje, falando de e-commerce, preferencialmente, né, que acho que é o nosso maior foco aqui, acho que o nosso público é muito voltado para isso, por a gente, como você bem falou, ser muitos jovens na operação. E a gente entende também que a gente originalmente começou muito forte no físico, né? Então a gente já teve ali algumas dificuldades das estratégias das companhias e das pessoas de como que eu quero vender, qual que é o papel de cada canal, o preço deve ser igual, o preço é diferente, como tratar cada um desses fatores. Vai canibalizar um canal que tem um custo de operação X ou Y? Então já começou um pouco por a gente ser muito forte originalmente no mundo físico, então ter todo esse desenvolvimento ao longo dos anos. Fora toda a complexidade que a gente sabe que tem no Brasil de imposto, de tributação, mas falando aqui especificamente de e-commerce, eu colocaria assim 3 grandes fatores que trazem essa complexidade da precificação. Que é o quê? É você entender o seu público-alvo, é você entender os custos e as despesas da sua operação e você entender como age o seu concorrente. Porque esses 3 fatores, sem alinhamento, eles acabam tendo muita dificuldade para você chegar no seu objetivo central. Então, eu acho que a precificação ela é um fator fundamental para você alcançar o seu objetivo central do seu negócio, da sua operação. Seja dar um lucro de X, Y, break-even. Então, eu acho que a precificação ela é complexa, porque tem todos esses fatores interrelacionados, né? Então, concorrência, falando de e-commerce hoje, a gente veio de um mundo muito forte ali do físico, que a pessoa tinha que ir na loja, tinha um relacionamento. Hoje, no e-commerce, a concorrência ela é muito ampla. Em questão de alguns cliques, você já sabe quanto custa para comprar em 10 lojas, com qual é o custo de frete, qual que é o prazo, enfim. Então, tem toda uma complexidade para você atender o seu plano original e atender as expectativas do seu cliente. Tem muito fator envolvido. Então, a tomada de decisão ali na hora de precificar não é simples como tal precificar, né? Então, se fosse só precificar, às vezes a gente fala, internamente fala, vender é fácil. Agora, vender para entregar o seu plano estratégico é uma complexidade diária aí que todos nós encontramos desafios no dia a dia para conseguir atender. Não sei o que o Jasper acha um pouquinho aí da precificação. Legal, concordo muito. Inclusive, quando você estava falando, né, e aí fazendo um paralelo com o histórico que o Pedro trouxe de ser muito forte nessa parte física nossa, e quando a gente olha lá para os 4 P's, né, que a gente aprende na faculdade, tal, administração e comercial, marketing, tudo, um deles é a praça. E aí quando a gente olha muito para a capilaridade, para o volume que o e-commerce traz, e aí você sai da tua praça. Isso traz muita oportunidade,
porque você passa a escoar o teu estoque ou a alcançar barreiras geográficas lá que você não conseguia antes. Pelo contrário, também você começa a competir com muito mais gente. Então, ter clareza, uma vez, ter clareza sobre todas as variáveis. Você tocou um ponto que eu acho muito importante, né? Tem muita gente que olha só para a concorrência, mas você tem que ter muito claro quais são as suas despesas, quais são os seus custos, ou seja, quais são as variáveis. E aí, olhar e equilibrar essas variáveis, de modo que você fique competitivo com toda a praça, com todo o mercado, num país continental igual ao nosso, eu acho que é um grande desafio. E para você que está em casa e falou, pô, mas eles não falaram do principal que eu achei que ia falar, também, tributariamente, fiscal. A gente sabe que o nosso país é um país que ele é complexo, muitas vezes você tem uma certa dificuldade, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas eventualmente, por estar numa praça diferente, às vezes alguém está regionalizado ali, ele tem um benefício fiscal que vai fazer com que ele precifique de uma forma, e se você quiser acompanhar aquele preço, você não consegue, porque você não tem o mesmo benefício. Então, entender toda essa complexidade, eu acho que é um grande desafio, como você perguntou, a dificuldade, uma grande dificuldade. Gente. E vou pegar só um pequeno gancho para já colocar minha próxima pergunta. Na fala da Mai, ela trouxe, acho que um ponto que foi o grande divisor para todo mundo que vendia, seja do varejo físico ou online, os comparadores de preço. A gente viu nascer os comparadores de preço que todo mundo já fazia no... Eu vou na loja da Dona Mai, anoto num papelzinho, vou na loja do seu Jasper, anoto num papelzinho e vou... Só que agora não. A gente tem ali o mundo numa única ferramenta que compara, que te dá desconto, porque aí entra marketing, entra campanha de remarketing em cima sobre os comparadores. Então, o mundo está feroz. Falando sobre isso, eu acho que a gente ainda pode deixar um pouco mais claro, porque isso é muito importante, que é, olhando dentro desse panorama que a gente já apresentou até aqui, por que que vocês acham que é extremamente importante, já vou botar minha resposta na pergunta que eu não preciso falar. Por que que vocês acham que é importante, vital, essencial, saudável se precificar bem? Pedro, eu acho que essa pergunta, acho que a maioria dos nossos ouvintes sabe da importância. Eu acho que uma precificação assertiva, ela te leva numa prosperidade financeira muito maior, ou ela pode te levar ao precipício, sendo no sentido mais amplo ali do cenário pior que a gente pode imaginar. Então a gente sempre fala, não, uma precificação incorreta, ela pode quebrar, no português, no nosso português aqui do Brasil, pode quebrar uma empresa que quer chegar a falir, né, e ter que desconectar todas as suas operações, porque não tem mais como se pagar. Mas não só isso, você pode deixar de ter coisas assim incríveis na sua empresa, como expandir, como crescer, como se tornar muito mais escalável e ter uma qualidade acima de vida. Por que eu estou falando de qualidade de vida? Às vezes, dependendo do negócio e dependendo da sua estratégia, você tem uma limitação, você não consegue atender uma gama muito forte com o seu produto, com o seu serviço. Então, vamos dar um exemplo aqui para ficar mais claro, vai. Salões de beleza ou professores de inglês. Hoje eu estava fazendo uma aula de inglês e me veio isso na cabeça. Um professor de inglês... Hello? Vamos testar. Hello? Hello, Mentira, pelo amor de Deus, não. Tenso já. Veio isso na minha cabeça porque, dependendo do negócio, se for um negócio mais tradicional, um professor que marca ali para te dar uma aula durante um horário X a um custo financeiro de Y, ele tem uma limitação, ele consegue atender, sei lá, vou chutar aqui 10 alunos por dia para ele poder dormir, fazer as coisas do dia a dia dele. Então, ele tem que ter uma precificação assertiva, porque a estratégia dele é atender um público menor e ter uma margem maior, porque ele não tem como ganhar de escala. Então, ele tem que saber o papel do negócio dele. Já tem segmentos hoje que ele pode criar um curso online e ganhar uma margem menor, mas ganhar na escala. Então, depende muito da estratégia do seu negócio. Você tem que estar muito bem alinhado com o seu plano original. Senão, realmente você pode deixar dinheiro na mesa, né, que você poderia capitalizar dentro de um plano bem executado, dentro da demanda que você pode atender, e você pode chegar nos piores casos, que é uma empresa chegar a não conseguir honrar seus compromissos. Então, eu acho que precificação é isso, acho que nós todos sabemos da importância, e acho que os fatores que envolvem aonde tem as oportunidades é onde a gente precisa discutir mais. Você trouxe um ponto muito importante que nós já falamos aqui no podcast, que é o brasileiro
tem como essência nata ser um grande sonhador. Então, nasce-se um grande sonhador, ele vira um empreendedor, só que muitas vezes esse empreendedor, ele não coloca as coisas no papel, ele não cria um plano, ele não conhece a marca dele, ele não conhece o público dele, ele não concretizou ainda o que ele quer. Qual o capacity dele, né? Onde que ele quer chegar? O que ele necessita para atingir o sonho dele? Ou para empreender. E empreender. Porque a gente sabe que o brasileiro, ele tem, nós brasileiros, a gente faz muito isso no dia a dia, que é o famoso jeitinho brasileiro, que é, não, eu vou fazendo aqui, aí tá dando certo, aí eu chamo a Mai, que é minha amiga, para me ajudar, aí depois, opa, arrasou, a gente bota o Jasper na história, e isso vai, e quando você chega lá na frente, que de fato você começa a olhar para trás assim, cara, eu não sei o que a minha empresa é. Eu não construí ela numa base sólida. Eu não consegui colocar num papel, de fato, o que era necessário para eu chegar nesse Perfeito. momento, tendo saúde financeira, entender de todos os tributos e impostos que eu necessito pagar, além do que já está embutido na mercadoria. E isso vai minando a base do negócio e a gente acompanha pequenas empresas, né, pessoas ainda que são MEI, ou até mesmo mega corporações que elas chegam na sua ruína, elas deixam de existir porque isso foi sendo esvaziado ao longo do tempo. Você é um pouco polêmico aqui, talvez trazer um Trazer um Pô, tom a musiquinha um de... tom triste. Música! Não, cara, aqui eu toco no nosso uma coisa triste, mas que a gente tem que parar para pensar. Eu vou fazer a música. Tarará. Você falou muito do brasileiro, que é sonhador, né? Tem uma frase que eu escutei uma vez, faz muitos anos, e eu nunca esqueci, né? Que fala que o empresário brasileiro, ele nunca tem tempo para planejar, mas ele sempre tem dinheiro para refazer. Cara, isso aí é triste, mas é real quando a gente para pensar. Muitas vezes, cara, quantas vezes eu já escutei, não, eu tô vendendo, cara, deixa eu vender, depois eu vejo isso. E aí, quando o cara vê, ele criou um cenário ali que é um buraco que ele vai se jogar lá na frente. Então, né, o empresário brasileiro, ele nunca tem tempo para planejar, ele sempre tem dinheiro para refazer. Pense nisso aí, fala que depois você concorda ou não, se faz algum sentido. E aí, vocês falando, né, acho que complementando, né, acho que uma coisa muito importante da gente precificar bem é que para que você tenha competitividade. Toda empresa, ela de fato, a não ser as ONGs, ela existe para dar lucro. Teve um artigo que eu escrevi há um tempo atrás, que ele até ganhou uma certa relevância, ali que eu falava, né, que o faturamento, que o faturamento Eu falei alimenta que eu o tô ego. ficando inibida aqui. Ah, não, mas é que você tem muita experiência, né? Tem muito pra aprender com esse O Jasper. faturamento alimenta o ego e a rentabilidade alimenta o bolso. Tem alguma outra frase que é famosa, né, que fala que o faturamento é ego, o lucro é conceito e caixa é rei. Sabe? Então, assim, é muito importante que a gente entenda as nuances de cada coisa dessa, porque às vezes você vai estar muito orgulhoso, você está vendendo muito, e sim, você conseguiu, mas vocês usaram algumas vezes aqui no discurso a questão de ser saudável, de durar, né? Tem a perenidade do negócio ali, então isso é muito importante. Eu acho que precificar de forma que você tenha consciência de tudo que está acontecendo, para que você consiga ser competitivo estrategicamente, e isso dá tranquilidade para você, às vezes, não ser o mais barato, mas é o mais competitivo, porque tem uma série de outros fatores que a gente vai discutir aqui depois. E também de ser o mais barato. Porque a partir do momento que você conhece muito bem, tem uma estratégia de precificação, aqui eu falo em nome dos sellers, né? Eu sei que eu consigo vir aqui com a Via e negociar alguma coisa diferente, e negociar uma estratégia, e negociar uma campanha. Então vai muito do papel do lojista ter clareza e aprender a negociar, sabe? Eu acho que antes de precificar, é isso, ter muita clareza para negociar e conseguir chegar no melhor preço. Arrasou. O livro do Jasper estará disponível no site da Casas Bahia no mês que vem do lançamento, Boa. tá? Ou através de quê? Lojas parceiras no Marketplace das Casas Bahia. Boa. Mas você falou frases que elas não são só de efeitos. A gente tem que refletir muito Exato. sobre isso, porque é ímpeto versus solidez. Eu vou no meu ímpeto porque tá dando certo. E a solidez do seu negócio? Vai cair no buraco. Já que eu estou aqui para colocar gasolina no incêndio, como nós temos aí de principais desafios que necessitam a máxima atenção durante a precificação? O que vocês destacam como esses principais desafios para a precificação? Olha, Pedro, a precificação é uma coisa muito ampla aqui na minha cabeça. Hoje, pensando muito em e-commerce, eu vou fazer aqui
dar uma relembrada em uma história da minha trajetória aqui. Eu presenciei eu comecei no e-commerce em 2012. Em meados de 2013, 2014, teve 2 boas histórias. Eu vou contar uma primeiro e depois a outra vocês me lembram, é da Black Friday, tá? Boa. A Black Friday, se eu não me engano, ela começou aqui no Brasil em 2010. Mas essa é uma história que eu lembro que eu presenciei 2 diretores tendo uma discussão em um determinado evento. Na época, para comprar, as pessoas estavam comprando muito no e-commerce, muito pela oportunidade, pelos descontos que eram muito agressivos em relação ao mercado, né? Era uma coisa muito nova, as pessoas tinham medo, tinham uma insegurança, né, de passar cartão de crédito, enfim. A gente estava em uma outra era, né? Mais uma vez eu entregando a idade, pessoal. Mas veio uma discussão na época, a precificação, eu fazia muito do produto em si. Eu não olhava muito o frete, porque o frete na época era quase que uma certeza absoluta de grátis para o cliente. Tinha algumas alavancas de mínimos, até hoje a gente tem muito essa prática, né, no mercado, mas na época era quase impossível se cobrar frete. Isso impactava diretamente na receita. E aí, na discussão desses 2 diretores, um falou assim, ó, daqui a um tempo a gente vai cobrar o valor do frete, porque isso é um serviço para o cliente. A outra diretora em questão falou assim, é impossível, se cobrar frete vai parar de vender, simples assim, hoje as pessoas só compram, mas realmente esse diretor muito visionário, olhando muito à frente, enxergou o comportamento do que aconteceria. Então, entrando nos fatores da precificação, hoje, falando de e-commerce, não só olhar o produto, hoje você tem uma receita também de frete, porque você tem uma cobrança ali para o seu cliente final, mas isso também gera uma despesa. Então, voltando nos principais fatores que eu falei ali no começo, que é entender seu público-alvo, entender o mercado, entender a concorrência, você entra diretamente na parte do frete. E o frete, se não estiver bem posicionado, ele é uma receita, mas ele gera uma despesa. Então, já é uma complexidade muito importante, porque tem que pensar no produto, mas você tem que pensar no serviço de entregar isso para o seu cliente. Fora isso, eu vejo também uma complexidade, porque hoje precificar também não é só a sua percepção do produto, é o quanto cabe no seu bolso. Então, hoje a gente tem que pensar na precificação em cada meio de pagamento. Quando você chega numa loja, a primeira coisa que você pergunta, mas tem algum desconto? Qual que é a primeira pergunta que o vendedor faz? Vamos lá, Pedro. Tem desconto? Qual que é a próxima pergunta que o vendedor faz? Deixa eu ver. Porque eu sou mineiro, eu fico na parte do desconto sempre. Você vai pagar como? Você vai pagar Ó, como? já foi propaganda da Casas Jasper. Bahia. A gente tá muito Já, alinhado. Tá, me tirou dessa, eu nervoso suando aqui já. Então, assim, eu acho que o Jasper vai entrar muito na parte da clareza desse ponto aqui, mas não só o preço que você está posicionado, mas tem muitos clientes que não estão olhando só o preço, mas a condição comercial que ele tem para conseguir adquirir um celular, uma geladeira, um fogão. Então, assim, hoje tem vários meios de pagamento, a gente tem aí o Pix, que veio ganhando uma força absurda no Brasil aí nos últimos anos. A gente tem boleto, a gente tem cartões de crédito, a gente tem cartões co-branded, né? Os famosos cartões das empresas, das marcas das empresas, e cada um com uma condição diferenciada. Porém, volto na questão, tem custos envolvidos em cada uma delas. Então, a precificação ela tem que estar muito alinhada, voltando no tema. Quais são os custos e as despesas envolvidos e como que você vai atender o seu cliente. Jasper Mai trouxe a visão dela do 1P. Tá. E você com Marketplace? Legal, eu quero, para ser bem prático aqui, talvez aí, um exercício para você que está em casa, anota, acho que agora é uma hora boa, para você depois responder onde você tem mais clareza e mais confiança, né? Quando a Mai falou bastante dos custos, e seja 1P, seja 3P, o preço, estratégia de preço é uma estratégia de construção. Então você parte do custo de produto, mas algumas variáveis que a gente tem que ter clareza, é o que a gente trabalha muito forte lá no Concile, né? Então, primeiro, quais são as minhas despesas com o Marketplace? Anota aí, despesa com o Marketplace. Quero trazer aqui um highlight, né? Então, muitas vezes, a comissão média da Via é 17%. Saber que a comissão média da Via é 17%, ou do canal X é 18% ou 20% e tal, não quer dizer que a sua despesa no Marketplace Via seja só 17%. Aqui, eu já vi muito erro de precificação quando eu olho na planilha e o cara colocou lá 17%, que é a comissão que eu tenho. Cara, não é. No Concile a gente consegue pegar lá no final de um mês quais foram as receitas e quais foram todas as despesas que você teve sobre aquela venda, sobre aquela operação de Marketplace, e aí você vai entender que não foi 17, às vezes foi 20, 21, 22, sei lá, de acordo com o que aconteceu naquele mês.
E tá errado isso? Não. Você fez um contrato com o Marketplace. O Marketplace presta uma série de serviços para você. E isso custa. Então você tem que ter clareza primeiro sobre a despesa do Marketplace. Sair da despesa do Marketplace, a gente vai olhar para a despesa logística. Então a gente falou ali de frete, de coparticipação de frete, de negociações com um canal, de negociação com uma transportadora, negociação com uma indústria. Você tem uma série de fatores que podem estar ali na questão de logística. Tá, tem a despesa do Marketplace, tem a despesa de frete, a despesa logística. Quando falo logística, tem também a parte de embalagem, tudo isso. E quando a gente desce um pouquinho, tem a despesa tributária. E como a gente falou, então você tem todos os custos tributários, os impostos que você vai pagar, os impostos que estão lá no produto que você comprou, tem a questão dos benefícios fiscais que fazem parte de uma estratégia, de qual regime que você está. Então, olhar para essa parte também tributária é muito forte. Aí você vai para as suas despesas comerciais diretas, ou despesas da tua operação ali, então todo o teu back-office. Então, olhar para tributo, olhar para logística, olhar para despesa no marketplace, olhar para despesa comercial, despesas financeiras. Todas essas variáveis vão dar segurança para você precificar, né? Posso dar um spoiler aqui sobre o que eu vou fazer no Claro. final do Por mês? favor, até eu tô com ansiedade para saber sobre o que é. Não, é que eu fui convidado pela Via e eu vou gravar um treinamento específico para o Via Academy, né, que é uma academia pensada no lojista, pensada em trazer informação para o mercado, onde a gente vai trabalhar mais claramente cada uma dessas variáveis. A gente está num podcast aqui, não sei se eu já podia contar, Pedro. Pode. Posso, então tá. E aí a gente vai descer um pouco mais, só que eu já deixo isso como dica aqui, né? Se eu puder ajudar de alguma forma. Olha, como que está hoje teus tributos? Como que está a tua estratégia tributária? Como que está a tua estratégia financeira com relação aos custos? Tua estratégia com o marketplace? Tua estratégia com a parte de frete, que eu falei de logística, de campanhas. E aí eu não falei de duas coisas aqui, que eu deixei por último de propósito, que são duas pegadinhas e duas coisas que, na minha experiência, eu tenho visto muita gente sofrer. Devolução e cancelamento. Devolução e cancelamento custa, e custa bastante para a operação, e às vezes custa a tua margem, porque você não está olhando para isso e tendo clareza sobre qual que é o teu percentual de desconto, teu percentual de devolução, teu percentual de cancelamento, e como isso impacta ali na tua No seu fluxo precificação. e no seu fluxo, né? No teu fluxo, no teu custo de operação Sim. todo, entendeu? Então, galera, olha muito com calma. Quanto custa para você hoje a devolução? Quanto custa os cancelamentos? Deixo essa dica aqui, espero que ajude muita gente. E com certeza vai ajudar, mas você acaba olhando muito amplamente a nível de mercado e acaba recebendo muitos dados do mercado. Só para que as pessoas que estão conosco hoje, assistindo ou ouvindo, elas tenham a título de comparação. Como que você enxerga os níveis de cancelamento do mercado versus... Aí a pessoa vai responder em casa, né? Se ela está muito dentro, ou muito acima, ou muito fora dos níveis de cancelamento. Contribuindo aqui com o Jasper, Pedro, o que eu posso trazer? Hoje você precisa considerar quais são os níveis aceitáveis da sua operação de cancelamento, falando desse tema. Por quê? Sempre vai haver. No e-commerce, quem nunca comprou um produto e depois de um tempo acabou recebendo uma oportunidade melhor, ou quem nunca comprou um produto e acabou se equivocando e comprou um modelo errado. Então isso faz parte da operação, tem que estar contabilizado. Só que tem coisas no dia a dia que você pode evitar e otimizar, trazer mais eficiência para o seu negócio. Então, a gente chama aqui internamente muito dos gatilhos internos, né? O cliente cancelou, mas foi um motivo próprio ali dele, que a gente não teve interferência nenhuma, ou a gente pode ter alguma melhora na jornada dele para evitar esse tipo de situação. Então, a gente olha com muito detalhe para trazer, seja uma melhor experiência de UX, ou seja, alguma melhoria ali da jornada. Eu vou aproveitar aí os seus spoilers, Jasper, e eu colocaria junto nessa conta aí um pouco da... É um pouco mais voltado aqui para o meu mundo de 1P, mas eu traria um pouco da parte da taxa de aprovação. Perfeito. Então, hoje a gente está no e-commerce e a gente sabe que a gente gera muitos pedidos captados, né? O cliente está com interesse, ele finalizou uma compra, mas ao longo dessa jornada tem um funil que uma parte se perde e acaba não efetuando ali o pagamento ou acaba gerando um autocancelamento. Então, eu acho que tem bastante oportunidade de eficiência nesse sentido, de você
não só pensar na precificação, mas agora entrando um pouco na operação É. do negócio. Eu queria complementar um negócio. Eu lembrei aqui, né, você comentando sobre isso, relacionado à parte logística, né? Olha Sim. só, vou trazer aqui só como exemplo uma funcionalidade que a gente colocou no N-Marketing um tempo atrás, que ajuda muito o seller, né? Que é um, Jabá! que é um mapa de calor de frete. Olha que bacana, que é exatamente isso. Eu consegui olhar e comparar, de um lado, o mapa do Brasil, eventualmente, né? Ou se eu estiver vendendo na América Latina, em qualquer outro país, quantas buscas de frete ou quantos pedidos eu tive naquela região e quanto de fato eu estou convertendo. E a gente mostra daí diferenças de cor, né? Então, olha aqui, por exemplo, você está tendo muita pesquisa em Minas, só que a tua conversão está baixa. Eu já consigo dar pro seller um insight ali de, cara, olha para tua estratégia de preço em Minas, porque você está perdendo na última ponta ali. Você Será tá que tem tendo alguma pesquisa. particularidade daquela região de Minas que ele pode potencializar a precificação para trazer essa E aí, fluidez? e aí eles trazendo, né, para locus de controle, tudo volta pro vendedor ali. Ele vai chegar e vai falar, pô, então eu vou negociar. Deixa eu chamar, então, as transportadoras que me atendem naquela região, deixa eu chamar o canal, deixa eu entender se, por exemplo, o Via tem um Envias. Jabá. Obrigado. O melhor sistema. E olha lá, cara, No será que o mercado. Envias me atende nessa região? Será que eu consigo ser mais competitivo? Será que eu consigo uma campanha? Então, assim, passa muito também por você conhecer e os gatilhos internos, né? Você tomar uma atitude ali de tentar negociar, tentar buscar algo mais competitivo. Buscar alternativas, né, para tentar entender se tem algum ganho de eficiência. Você pode fazer uma métrica de seu mapa de calor está te mostrando que tem um interesse de X mil pessoas ali, ou X pessoas por mês naquela região. Quanto que está se perdendo ao longo dessa jornada? Faz uma atuação, tenta fazer uma negociação diferenciada e acompanha os resultados. É isso. Você vai ver que às vezes eu volto a repetir, aprendi isso com um ex-gestor aí, pessoal de mercado, se estiver ouvindo, vai saber exatamente o que eu estou falando. O e-commerce, ele é feito de detalhes, gente. Ele, assim, precificação, eu até tinha colocado aqui nas minhas anotações, que é uma das partes do e-commerce que tem que ser olhada no detalhe. Mas, quando você olha, não envolve uma matemática muito complexa. É uma matemática que você fica ali na parte bem simples da equação de soma, multiplicação, divisão e subtração. Então, assim, não tem nada difícil, são detalhes. E você olhar no detalhe e atuar em cima, com certeza você vai entender os ganhos e oportunidades. Ô Pedro, e já que a gente entrou aqui, eu e a Mai, a gente gosta da operação, né? Então a gente acaba falando do dia a dia. Quero trazer uma outra dica, né? A gente falou sobre mapa de... se policiar, né? mapa de conversão de frete, olhar para isso e tal, e ter gatilhos acionáveis para você fazer boas negociações. Eu falei de negociar com um transportador, negociar com o marketplace. A gente nunca pode esquecer também que na maioria das vezes, na maioria não, todas as vezes que você está revendendo, ou seja, quando você não é uma indústria, existe um outro intermediador ali no meio. Por que você não traz esse cara para negociar também? Então, uma coisa que quem me acompanha sabe que eu sempre falo, você vai preparar uma estratégia de precificação para Black Friday, por que você só fala com o marketplace para tentar conseguir um rebate? Fala com o canal também, com a indústria. Olha aqui, ó, Samsung, ó, Apple, ó, Acer, ó, Asus, tal, falando alguns clientes nossos ali. Eu quero vender esse produto, eu tenho potencial de X, eu consegui uma negociação com o marketplace de Y. A gente consegue fazer um sellout aqui, consegue fazer uma verba, eu consigo ter algum rebate se eu vender tantas peças, e aí você pode criar uma equação mais competitiva. E outra, né, Jasper, olhar o mercado, né? Porque se você tá tendo um mapa de calor muito forte, não tá conseguindo converter, alguém tá convertendo. Então, você entrando no detalhe, chamando o parceiro, você pode chamar o Envias ou todos os transportadores disponíveis e tentar entender as possibilidades de atuação e trazer a melhor aí pro seu negócio com toda certeza absoluta. Bonitinho fazendo jabá, né? Deixei só... Mas eu anotei aqui um ponto que eu ia falar justamente isso. Acho que quem quer empreender, eu acho que antes de montar preço, é saber negociar. O empreendedor vai ter que ser um grande comerciante. Sentou para comprar o produto, ali o preço dele está nascendo naquele momento. Porque se eu fizer negociações ruins com a minha indústria ou com o meu fornecedor, eu vou ter ou um preço ruim lá na ponta, ou eu vou ter uma margem menor. Então, acho que sim, a minha única contribuição, gente, de preço, porque eu já trabalhei em 1P, só que quando eu trabalhava em 1P, era uma ferramenta que ela montava o preço para mim, comercial Nutella. Eu botava o precinho aqui, ele falava quanto que tinha que ser, eu achava isso maravilhoso. Mas, sim,
negociar. O bom comerciante que quer vender, que quer empreender, ele tem que ser um bom negociador. Se ele não é um bom negociador, ele tem que juntar um time de bons negociadores, por quê? A indústria tem que ser apertada, pelo amor de Deus, não gravem isso, mas a gente tem que apertar mais a indústria, o fornecedor, para conseguir um preço melhor da aquisição daquele produto, para a gente poder ter ali uma manobra. E um ponto que o Jasper falou que é muito importante, voltar à conta. A gente, quando não é e-commerce, quando a gente depende de uma plataforma, que é o marketplace, a gente quer tirar o dinheiro de onde que a gente acha que vai ser mais fácil, que é o marketplace, o departamento comercial do marketplace, para ajudar a precificar, abrir um desconto e vender mais. Mas a gente tem uma super indústria por trás, quando a gente compra direto. A indústria tem cartas EPCs, ela tem formas de te fomentar um desconto, ou até mesmo se a pessoa tiver ali um bom relacionamento com os dois lados da moeda, seja a indústria ou seja o marketplace, ela triangular. Pessoal, dona indústria, eu tô lá no marketplace da Via e quero fazer esse preço, vamos juntos fazer esse preço? E ele acaba se triangulando uma grande negociação que vai ser positivo e benéfico para todos os pontos. Porque para a indústria é positivo. Se você vende mais, você compra mais da indústria e a indústria tem o seu nome cada vez mais forte na rua e a gente sabe que aí é um ciclo virtuoso. A Mai trouxe, né? A competitividade está no detalhe. Então, assim, você saber... E aí você trouxe muito da questão de saber negociar. E é negociar em todos os pontos da cadeia. Então, é negociar com a indústria para comprar bem, é negociar com o transportador, é negociar com o teu contador para entender qual que é o melhor regime fiscal tributário que você pode atuar, é negociar com o operador logístico, que vai estar lá na outra ponta, é negociar com o canal, e às vezes até negociar com o cliente. Com Então, pós-venda também. com pós-vendas, eu trabalho muito uma questão da economia da reputação, né? A gente estava falando sobre como as avaliações e como responder perguntas vai ajudar você a converter mais. Isso é papo para um outro podcast, mas é muito importante também. Mas olhar para todos esses detalhes, Pedrão, é muito importante. E em tudo isso, você foi usando alguns termos que talvez para a gente é muito natural, né? Quando você falou ali do comercial, ou do comercial Nutella, do comprador Nutella. Ah, mas tem a margem, mas tem o custo, tem isso. Cara, assim, se você quer empreender, você tem que estudar. Então, alguns conceitos são muito importantes. E existe muito conflito, às vezes, de compreensão ou de interpretação de um conceito. Então, vai a fundo, tenta entender, cara, o que é o custo do produto, o que é CMV, o que é o markup, o que é margem de contribuição, o que é lucro líquido. Sabe, olhar para tudo isso é importante para que você construa a equação certa, colocando as variáveis nas posições corretas. Porque senão também se você coloca ali, talvez, eu estou aplicando o markup no lugar errado, vai dar problema. Por mais que você aplicou um conceito de mercado, você está aplicando errado, vai dar problema. É importante ter clareza sobre tudo isso. Clareza. Eu acho também aqui, gente, contribuindo, né? Voltando a outra história que eu tinha, a gente fala do e-commerce muito, muito jovem. A Black Friday, por exemplo, é uma situação de oportunidade e que você precisa tomar atenção, porque você pode realmente desequilibrar todo o seu planejamento. Quando eu comecei ali em 2012, que realmente era um dos primeiros anos da Black Friday se consolidando aqui no Brasil, é aquele negócio, brasileiro quer vender. Então, sentiu ali no ano anterior uma oportunidade, tinha vendido uma quantidade bem fora da curva, fala, não, vamos se preparar esse ano e tal. Quando você não se planeja bem, que é negociar bem, e o que é o negociar bem? Não é nem apertar de um lado ou de outro, é entender todas as variáveis. Eu vou fazer um adendo aqui, né? Eu me formei em economia e me convenceram a ir para economia porque eu gostava de matemática, mas eu tinha um ladozinho voltado ali para humanos, então eu estava em dúvida, economia ou psicologia, estava mais ou menos nesse pé. Me convenceram a partir do momento que eu entendi que a economia... Parecido, né? Ela não Ele entrou na vida dela, bem parecido, né? Economia e psicologia. Mas por que me convenceu? Porque a economia ela não é uma ciência exata, ela é humanas. É uma ciência de humanas. Por quê? Ela envolve o que acontece com a sociedade. Então, falando ali da Black Friday, trazendo uma conexão mais recente, que foi a pandemia. A pandemia trouxe também uma oportunidade de precificação que não só você se anteviu aos problemas e ao planejamento com base histórica, mas você sempre tem uma oportunidade com cada situação adversa que aparece no mercado. Então, por exemplo, naquele momento a gente quis alavancar ali na Black Friday, só que no mês seguinte, por não estar muito bem planejado,
você não estava com estoque suficiente. Então, se você não estava com estoque suficiente, você podia ter vendido um pouco mais rentável para você poder equilibrar mais a sua operação. Já na pandemia, eu senti ali, negociação, você tem muito base histórica, muito dados e fatos, mas tem que ter um certo feeling ali do momento, da oportunidade. Quem nunca comprou alguma coisa que não estava querendo, mas porque sentiu ali a oportunidade na hora. A pandemia não foi diferente. Tinha uma situação muito complexa acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo. E ali naquele momento eu entendi que ia ter, entendendo junto com as indústrias, junto com os dados de mercado. Aliás, isso é super importante, você se fundamentar com dados de mercado. Se você não tiver grandes ferramentas ou grandes parceiros, que seja numa pesquisa Google. Google, boca a boca, na praia. Grupos, né? Grupos de Mesmo, WhatsApp, você pode grupos. perguntar. Tem algumas faculdades que fazem até um trabalho de pequenas empresas começando, né? Legal. Eu esqueci o nome, gente. Como que se chama? Essas empresas. Startup. Não é bem a startup, mas é voltado para trazer pesquisas e às vezes com custo super acessível. Mas se você não tiver nada, vai à praça, vai no concorrente, vai na loja, tenta entender o que está acontecendo. Naquele momento eu recebi bastante informação e pelo que eu vi que estava acontecendo, eu falei, nossa, vai faltar mercadoria, porque ninguém pode sair direito, só algumas áreas que realmente se mantiveram estáveis. Visto que ia ter falta, primeiro, comprar na hora certa. Comprar na hora certa, você consegue adquirir oportunidades que vão rentabilizar seu negócio. E se planejando com antecedência e calculando certinho quanto tempo você precisa pagar, qual o prazo que você precisa pagar o seu fluxo, seja para os seus fornecedores ou para os seus parceiros. E naquele momento, vendo essa oportunidade, você sempre enxergar, vai acabar, então você precisa rentabilizar o seu produto, porque no mês seguinte você pode não ter ou ter uma quantidade inferior à demanda necessária ali para calibrar a sua operação. Então, essa é uma oportunidade, mas é adverso, porque não só os dados históricos, você também tem que sentir ali no dia a dia, hora a hora, a oportunidade, seu estoque, não pensando só em momentos tão adversos como eu coloquei aqui, mas você está com pouco estoque, a indústria já sinalizou, não tem previsão de chegada, você tem a oportunidade de rentabilizar, é detalhe, gente, você vai criando ali uma ação em cima da outra ação, vai gerando uma quantidade importante ali de rentabilização. E aí, novamente, a importância de conhecimento, né? Você falou muito a palavra oportunidade, que surge justamente nesses momentos de crise. E aí, quem às vezes sai na frente? Quem tem conhecimento. Então, por exemplo, né, se você tiver muita confiança sobre o teu DRE, para você saber de verdade quais são os seus custos, quais são as suas receitas, teu lucro e tal, mas também sobre o seu DFC, então, seu demonstrativo de fluxo de caixa, qual que é o teu prazo médio de pagamento, teu prazo médio de recebimento, se você tem ali um desencaixe ou não. E também conhecer, por exemplo, modelos logísticos, modelos de compra, saber diferenciar uma cauda longa, tal, um pareto de um produto, para você chegar e negociar com o fornecedor e falar, cara, fornecedor, eu tô vendo que você pode ficar com esse produto parado em determinado momento. E eu posso te ajudar a movimentar ele. Só que eu não tenho disponibilidade agora para pagar assim. Vamos fazer um modelo de cross, onde eu anuncio o teu produto numa super vitrine que eu tenho, que é a Via, e eventualmente quando eu vendo, você me garante esse estoque. E aí você faz um contrato para pivotar uma estratégia com um produto específico. Então, sabe, é amplo, mas é necessário você saber. E também, eu acho que quando eu falei um produto específico, galera, infelizmente, né, quem é lojista já sabe bastante disso, não dá para aplicar a mesma estratégia com todos os canais e com todos os produtos. Então, você construir também uma matriz BCG é uma coisa importante, uma matriz de produto para ver quais são os produtos que são as suas vacas leiteiras, quais são os produtos estrela, o que você vai querer rentabilizar. Você falou do exemplo do professor de inglês, né? O que você vai ganhar no volume, o que você vai ganhar no detalhe ali. Qual o papel, né, de cada categoria, de cada Não parceiro. adianta, é equação, é estudo, é sentar, olhar ali e montar tudo isso. É complexo, mas também te dá vantagem, sabe? Você vai ser de fato competitivo. Eu vou voltar num ponto que o Jasper falou lá atrás, que é estudar. Hoje a gente tem ferramentas para que a gente estude, para que a gente se aprimore, para que a gente entenda todos os termos que nós utilizamos aqui e que são fáceis de acesso. A gente tem o Sebrae, que é uma super plataforma para quem é CNPJ ou CPF começando. A gente tem Fecomércio. A gente tem o próprio Via Academy, para aqueles que já são parceiros da Via. Conhecimento não falta. Eu estudei nas bases do Kotler. Eu acho que todo mundo que acaba fazendo
algumas disciplinas na faculdade que são próximas ao marketing ou próximas à administração, passou com algum ensinamento do Kotler, que é um estudioso de marketing, de administração, de economia, de financeiro, que, gente, as coisas não são caras, sim. Eu sei que muitas pessoas não conseguem arcar com isso, mas o Google está aí para Sim. facilitar. Cara, YouTube, né? Às vezes você gosta de assistir uma série, pega um dia da semana e fala, não vou assistir série, vou estudar. Tem muita gente boa falando por aí. Muita gente boa ensinando. E eu, assim, vocês já deram muitas dicas. Tem uma notícia ruim, que é, chegamos ao fim. Mas antes de eu despedir, de agradecer, de ficarmos emocionados num abraço aqui, uma última dica da Mai e uma última dica do Jasper sobre precificação. Pode ser, quando você for precificar, faça isso. Ou, antes de precificar, veja isso. O que seu coração mandar. Olha, gente, eu sou apaixonada pelo Pareto. Então, eu volto aqui. Seja para você precificar, foca nos 20% dos seus recursos, que gera 80% dos resultados, seja em produtos, seja em parceiros. Então, às vezes, é muito escalável, né, o marketplace. Mas, será que não vale a pena você focar ali nos seus 80% e ter clareza das negociações para você potencializar com maior escala, com maior velocidade do que tentar plugar em muitos canais e não ter conhecimento, não ter clareza, não ter acompanhamento, não ter revisão no planejamento. Então, assim, tempo é escasso, recurso é escasso. Eu acho que Pareto, eu sou uma apaixonada e a gente falou muito da negociação. O negociado não sai caro, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. Então, sempre negocie bem. Hoje a gente tem muito conflito, né, de precificação, porque hoje tem várias plataformas, vários parceiros, a indústria vindo, como a gente já falou, também se posicionando forte no mercado. Então, eu acho que tudo está muito bem acordado, é a relação do ganha-ganha, todo mundo se planejar, ver se atende ali seu plano estratégico, ter clareza do plano estratégico. A gente falou, uma das frases eu gostei muito ali, como que é o ego, a receita traz ego. O faturamento alimenta o ego, rentabilidade alimenta o bolso. Essa é muito interessante. Então, assim, saber o que cabe dentro da sua operação, torná-la o mais rentável e sustentável possível e no momento econômico favorável, você saber aonde alocar os seus recursos e colocar energia para trazer cada vez mais rentabilidade. Eu acho que seria isso aí o final. Eita, gente. Vai, Jasper. É difícil, né? Cara, não confie na tua planilha ou no teu sistema de precificação antes que você seja o melhor amigo de cada uma das colunas. Falei muito aqui da clareza, da confiança. Então, se você não tem um concile, cara, que seja na tua planilha de Excel, mas entenda ali quais são todas as variáveis. Lembra que a gente falou despesa com marketplace, despesa logística, despesa tributária, despesa financeira, despesa comercial, devoluções, cancelamentos. Volta aí depois e marca tudo isso. Tem que ter clareza, galera, sobre cada um desses custos ou dessas despesas, quanto que ela representa, e aí a partir disso, criar estratégias, a partir, eu acho, um princípio 80-20 ali de Pareto mesmo, olhar quais são os produtos, daí olhar para o mercado, e aí fazer toda a equalização dessas variáveis, uma vez que você conhece elas, você olhou para a concorrência, olhou para o mercado, aí sim, você define um preço. E aí é lógico, Jasper, mas às vezes eu colocar tudo isso enfileirado vai mostrar que eu fico R$10 mais caro que todos os meus concorrentes. E aí eu não vou vender. Cara, daí você volta e enxerga de onde você vai tirar esses R$10. Às vezes é 2 do frete, mas eu vou conseguir uma negociação de R$1 com o marketplace, eu vou conseguir mais 1,50 com a indústria, eu vou abrir mão de 1, porque às vezes também tem essa necessidade, mas aí você consegue ser mais competitivo. Mudar o sortimento, de repente. Exatamente. Então, exatamente, olhar para estratégias ali de produto, de curva, eu acho que isso é muito importante. E também, uma coisa que a gente não falou hoje aqui, mas eu queria deixar no finalzinho como uma dica, existem estratégias de precificação diferentes para determinadas datas. Então, você pode ter no Unimarket a gente trabalha muito, né, com as regras de preço, mas eu tenho também as campanhas. Eventualmente eu tenho toda uma regra de preço para aquele marketplace, para aquele canal, para aquela categoria, mas naquele dia, naquela campanha, eu consegui ter uma negociação, eu vou precificar de forma diferente. Então, você saber isso e depois você conciliar para que você volte e também receba de fato aquilo que você... Não tem coisa pior do que você vai e faz toda essa estratégia, define tudo isso, negocia com o marketplace,
Daí fala, pô, então legal, consegui aqui, nesse dia eu vou pagar 14%, vou pagar 12% nesses produtos. E aí você não concilia depois e por um erro sistêmico, alguma coisa, o Marketplace te cobrou os 17 que era previsto. Cara, aí o que você achou que você estava ganhando, você perdeu. E assim, Pedrão, não é muito difícil isso acontecer. Já vi muito. Eu acho que o negociado não sai caro e o planejado não sai caro também. Verdade. Acho que a gente entra num consenso aqui que é os 3 principais fatores. Qual é o seu público, qual que é o seu plano, qual que é as despesas e custos envolvidos na sua operação e olhar o concorrente, né? É isso. Ver se ele faz promoções esporádicas e planejar para conseguir fazer alguma coisa também, mas planejado, que o planejado não sai caro. Estudar, galera. Estudar é forte. Ser inconformado. Olha, depois dessa aula, eu vou me arriscar a dar uma única dica minha, Pedro, que é... Viu É o preço modesto. da concorrência... É modesto, porque aqui é assim, ó, acuado. Viu o preço da concorrência. Tá rasgado, tá? Você fez as suas contas. Você viu que é uma loucura. Você não consegue chegar lá, não acompanha. Por quê? Ou aquela pessoa tem algum incentivo que você não tem, ou ela não sabe precificar e você tem essa clareza, ou de fato é, infelizmente, um kamikaze que está apostando naquilo ali como uma chave para atrair público ou para ganhar market share, achando que o chão é feito de pudim e está pulando desse avião sem paraquedas. Porque se a conta não fecha para você, que negociou com a mesma indústria, com certeza, de alguma forma não está fechando para ele. Então, não vá, espere, seja previdente, se planeje, bote no papel de pão se não souber mexer no Excel, estude, pense, racionalize sobre aquilo para que você seja mais assertivo no seu negócio. E no mais, agora eu agradeço. Mai, obrigado. Pedro, por ter eu que vindo. agradeço o convite. Jasper, foi um Show prazer. demais. Todo o nosso papo antes e aqui nesse podcast foi enriquecedor para mim. Obrigada mesmo. E Linda, obrigada a e toda a ela tava equipe aí tímida, achando que que tá não ia ajudando. falar. Ela achou que não ia falar, né? Jasper, obrigadão Cara, por ter valeu. vindo. Pegou um avião para vir falar com a Foi, gente. sempre Obrigado, tá? E para você que nos acompanhou até aqui, assistindo ou ouvindo, obrigado pela sua companhia. Gostou do conteúdo? Compartilha, reposta, dá joinha. Não gostou? Escreve nos comentários porque não gostou para que a gente melhore. Sugestões das próximas, se tiverem Sugestões também, a dos gente próximos agradece. temas. Então, continue nos acompanhando. Esse é o seu Via de Vendas Cast, porque você já sabe, vender é muito mais do que vender. E eu te espero no nosso próximo episódio. Até lá, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.